Cheguei então aqui no final da minha careira, fiz minha última folhinha, 3 correntinhas, vou vir aqui naquele primeiro ponto baixo que a gente fez no início da nossa careira e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. E vão estar prontas as nossas folhinhas. Nós vamos cortar o fio, arrematar ele para poder dar continuidade. Vou ficar todo desajeitado agora, mas depois, quando a gente fizer a próxima careira, vocês vão começar a se ajeitar. Então, no total, eu fiquei com 14 motivozinhos, então 14 bloquinhos de folhinha, tá? Então, o total foram 14 motivos, 14 bloquinhos de folhinhas. Para a nossa próxima careira, nós vamos voltar a usar o Bella, esse aqui que a gente fez a parte do meio na cor cru. Essa aqui é a cor 4, então nós vamos voltar a usar ele. A agulha continua sendo a de 2,5. Vamos fazer o nosso nozinho inicial. Agora, nós vamos escolher, desculpa, aqui, lembra aquelas 5 correntinhas que a gente fez entre um motivo e outro? Aquelas 5 correntinhas que ficou em cima de um lequezinho. Então, nós vamos escolher uma parte que tem um lequezinho que tem essas 5 correntinhas aqui. E vamos vir aqui dentro, nós vamos pegar nossa agulha e aqui tem um lequezinho, então, e as 5 correntinhas com o fio verde estão em cima. Então, nós vamos vir aqui dentro desse lequezinho, pegando também as correntinhas, tá? Nós vamos vir aqui e vamos fazer um ponto baixo. Vocês vão perceber que tanto as alcinhas do leque quanto as 5 correntinhas do verde vão ficar por dentro do ponto baixo. Uma correntinha, volta nesse mesmo espaçozinho e faz mais um ponto baixo, certo? Então, aqui dentro desse lequezinho vai ficar um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vamos vir aqui na nossa primeira folha do nosso motivozinho. Então, cada motivo ficou com 5 folhinhas. A primeira, o bloquinho de 3 folhas e a última folha. Então, a gente vai vir aqui na pontinha da primeira folha e vamos fazer um ponto baixo. Pode ver aqui, ó, na pontinha da primeira folha do nosso primeiro motivo. 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos na nossa segunda folha aqui, aquele bloquinho de 3 folhinhas. Então, aqui é a nossa segunda folha e primeira do bloquinho. Vamos ir na pontinha dela também. Vamos pegar aqui a pontinha dela e vamos fazer um ponto baixo, ficando assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vamos vir aqui na nossa terceira folha e a folha central daquele bloquinho de 3 folhas. Vamos vir então aqui nessa folhinha, na pontinha dela, e vamos fazer um ponto baixo. 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vem aqui na quarta folhinha do nosso motivo, na quarta folhinha, na pontinha, e novamente faz um ponto baixo. 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos na última folhinha aqui do nosso corretivo, do nosso motivo, e na pontinha dela vamos fazer um ponto baixo. Olha, vai ficando assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Depois, na hora de cortar a florzinha, a gente ajeita bem direitinho as folhas. Vai ficando assim, tá? Esse aqui é só pra deixar nossas folhinhas ajeitadas, para elas não ficarem do jeito que elas estão aqui, ó.
para grudar uma na outra, claro. Vamos lá, 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a gente vai recomeçar a fazer que nem a gente fez aqui. Então, a gente vai vir aqui, onde tem as 5 correntinhas verdes do nosso lequezinho, a gente vai vir aqui por dentro do lequezinho e faz um ponto baixo, uma correntinha, volta aqui no lequezinho e faz mais um ponto baixo. Deixa eu mostrar direitinho como que ficou para vocês. Então, novamente, vamos recomeçar. Vou fazer mais uma vez junto com vocês. Então, vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem aqui na primeira folhinha, na pontinha, e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segunda folhinha, um ponto baixo na pontinha dela. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terceira folhinha, um ponto baixo na pontinha dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quarta folhinha, um ponto baixo aqui na pontinha dela. Consegui. 7 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na quarta e última folhinha do nosso motivo, na pontinha dela, um ponto baixo. 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos recomeçar aqui no nosso lequezinho, onde tem as 5 correntinhas em verde. Nós vamos recomeçar fazendo um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Depois 7 correntinhas e a gente vai trabalhando dessa forma toda a nossa volta até chegar aqui no nosso primeiro ponto baixo e finalizar com um ponto baixíssimo. Pronto, terminei de rodear todo o meu trabalho, então, com as 7 correntinhas. Vou vir aqui, tenho minhas últimas 7 correntinhas aqui. Vou vir aqui no nosso primeiro ponto baixo e vou finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos vir aqui entre um ponto baixo e outro, onde a gente fez aquela correntinha de separação. Eu vou vir aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, volto aqui no meio, uma correntinha de separação entre um ponto baixo e outro e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Nós vamos vir aqui naquele ponto baixo, na nossa primeira folha, nós vamos fazer, deixa eu explicar direitinho. Então, aqui, nossa primeira folhinha no ponto baixo. Vamos laçar nosso fio, vamos vir aqui nesse ponto baixo e fazer um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Laço o fio, novamente a gente vai voltar aqui nesse ponto baixo de base e vamos fazer outro ponto alto, formando assim um Vzinho de um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. Vamos fazer 1, 2 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar aqui no ponto baixo, em cima da nossa segunda folha, tá? Então, vai ficar aqui no ponto baixo, é onde a gente vai trabalhar agora. Nós vamos vir aqui e vamos fazer, laço o fio, vamos fazer um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, vamos voltar aqui e pegar as 2 alcinhas da frente do nosso ponto alto, ó. Agora a gente puxa o fio e faz um ponto baixo, formando assim um picô. Então, um ponto alto, um picô. Laça o fio, volta aqui no ponto baixo de base e vamos fazer nosso segundo ponto alto. Novamente, nós vamos fazer um picô. Então, 1, 2, 3 correntinhas, volta aqui no ponto alto, pega as 2 alcinhas da frente do ponto, puxa o fio e faz um ponto baixo. Então, um ponto alto, picô, um ponto alto, picô. Laça o fio, volta aqui no mesmo ponto de base, faz mais um ponto alto, 3 correntinhas, volta, pega as 2 alcinhas da frente do ponto alto,
faz um ponto baixo, formando então o nosso terceiro picô. Mais um ponto alto nesse ponto de base. Vamos fazer nosso quarto picô. 1, 2, 3. Vamos voltar, pegar as duas alcinhas da frente do ponto, puxa o fio, faz um ponto baixo, formando o nosso quarto picô. Então, 4 pontos altos, 4 picô. Vamos para o nosso último ponto alto. Nesse ponto alto, nós não vamos fazer picô. 1, 2 correntinhas. Nós vamos repetir o que a gente fez aqui na segunda folhinha do nosso motivo, aqui na terceira folha. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. 4 pontos altos, com um picô em cada um deles, e no último, um ponto alto. Então, laço o fio, vem aqui naquele ponto baixo de base na folhinha. E vamos fazer um ponto alto, um picô. Volta, pega as duas alcinhas da frente, faz o ponto baixo. Nosso segundo ponto alto, nosso segundo picô. Nosso terceiro ponto alto, nosso terceiro picô. Nosso quarto ponto alto e nosso quarto picô. Agora, a gente vai fazer um ponto alto sem picô. Ficando assim. Agora, 2 correntinhas de separação, vamos para a nossa quarta folhinha do motivo e nós vamos repetir o que a gente fez nessas duas anteriores. Então, ponto alto, primeiro ponto alto, primeiro picô. Segundo ponto alto, segundo picô. Terceiro ponto alto, terceiro picô, quarto ponto alto e quarto picô. Agora, vamos fazer nosso último ponto alto sem picô. Olha como ficou. Agora, vamos fazer 2 correntinhas de separação novamente. 1, 2, laço o fio, vamos vir aqui no ponto alto, no ponto baixo, desculpa, de base da última folhinha, e nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na primeira folhinha. Então, vai ser um ponto alto, 3 correntinhas, 1, 2, 3, volta no mesmo ponto de base e faz mais um ponto alto, formando o nosso lequezinho. 1, 2, 3 correntinhas, vamos vir aqui naquela correntinha entre um ponto baixo e outro, aqui no meio dos pontos baixos, e fazer um ponto baixo. Então, nosso primeiro motivo está pronto. Agora, nós vamos repetir nos próximos 13 motivos a mesma coisa que a gente fez nessa aqui. Então, a gente fez o ponto baixo, 3 correntinhas, na primeira folha a gente faz um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas de separação, na segunda, terceira e quarta folha nós vamos fazer um lequezinho diferente, então vai ser um ponto alto, um picô, 2 pontos altos, 2 picô, 3 pontos altos, 3 picô, 4 pontos altos, 4 picô e o quinto ponto alto sem picô, 2 correntinhas de separação e segue fazendo dessa mesma forma. Então, as 3 folhinhas centrais, nós vamos trabalhar os lequezinhos desse jeito. Depois, 2 correntinhas de separação, aqui na última folhinha vai ser o nosso lequezinho de um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar dessa forma, sempre do mesmo jeitinho, nos próximos 13 motivos, não muda nada, até chegar aqui no final e finalizar com um ponto baixíssimo. Então, eu vou terminar de rodear o meu trabalho desse mesmo jeitinho, depois eu volto para a gente fazer a nossa florzinha. Cheguei então aqui no final da minha carreira, minhas últimas 3 correntinhas.
Vou vir aqui no primeiro ponto baixo e vou finalizar a nossa carreira fazendo um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, nós vamos cortar nosso fio para arrematar ele. E daí sim dá continuidade, que agora a única coisa que está faltando, depois a gente ajeita bonitinho, tá? A única coisa que está faltando são as nossas florzinhas, para ficar assim. Então, eu vou arrematar o meu fio aqui e volto para mostrar como fazer as nossas florzinhas. Trabalhinho feito, arrematado o fio, então agora a gente vai começar a fazer nossas florzinhas. Ó, eu já tenho uma aqui pronta, que eu já deixei pronta. Nós vamos fazer 14 flores, como tem 14 motivos, nós vamos fazer 14 florzinhas iguais a essa. Eu coloquei aqui no meio uma pérolazinha que eu acho bem bonita, essa aqui está pronta para costurar. Então eu vou estar usando o fio Anne, mas você pode optar também até pelo Camila Fashion, o Duna, só que o Duna fica maior, né, porque ele é um pouquinho mais grosso. A agulha é 1,75. Uma ideia que eu já tinha dado para vocês no começo, vocês podem estar, se vocês têm bastante restinho de Anne, tá fazendo uma florzinha de cada cor. Então, para iniciar nossa flor, nós vamos fazer o nosso nozinho inicial. Agora, nós vamos fazer mais... Aqui a gente já tem uma correntinha, ó. Então, nós vamos fazer mais 21 correntinhas, ficando com um total de 22 correntinhas. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Contando com aquela primeira, ficamos com 22 correntinhas. Agora nós vamos fazer mais 5 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto e 2 correntinhas. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos laçar nosso fio e agora a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na sexta correntinha a gente vai vir e vai fazer um ponto alto, formando assim nosso primeiro lequezinho, já que as 5 correntinhas ficam correspondendo a um ponto alto mais 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. Laço o fio e vamos vir aqui nas nossas correntinhas de base. Contar 1, 2, 3. Aqui na terceira correntinha de base, nós vamos fazer um ponto alto, 2 correntinhas, volta no mesma correntinha de base e faz mais um ponto alto, formando assim o nosso segundo lequezinho. 1, 2 correntinhas. Laço o fio e conta novamente. 1, 2, 3. Aqui na terceira correntinha de base, vamos fazer nosso próximo lequezinho. Então, um ponto alto, 2 correntinhas, volta no mesmo espaçozinho e faz mais um ponto alto. Novamente, 2 correntinhas de separação. Vamos contar 1, 2, 3. Na terceira correntinha, faz um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, formando o nosso quarto lequezinho. 2 correntinhas de separação, pula 2 correntinhas de base, vai na terceira e faz um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pula 2 pontos de base, vai aqui no terceiro e faz um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pula 2 correntinhas de base, vai aqui na terceira e faz novamente um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas de separação, vamos fazer nosso último lequezinho, então aqui na última correntinha, pula os 2 de base, vem na terceira, que é a última, e faz um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Ficamos com o total de 8, deixa eu ver, 8 lequezinhos, tá? 8 vezinhos, lequezinhos, como vocês quiserem chamar, tá?
uma correntinha, vira o trabalho, laço o fio. Dentro aqui desse primeiro Vzinho aqui, desse primeiro lequezinho, nós vamos fazer 5 pontos altos. Então, fiz uma correntinha, lacei meu fio, vou vir trabalhar dentro desse primeiro lequezinho aqui, desse primeiro Vzinho. Então, vamos fazer 5 pontos altos nele. 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui naquelas duas correntinhas entre um Vzinho e outro e vou fazer um ponto baixo. Vai ficar assim. Novamente, laço o fio. Vamos vir aqui no próximo Vzinho, no próximo lequezinho aqui e vamos fazer novamente 5 pontos altos dentro desse Vzinho. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui naquelas duas correntinhas de separação entre um lequezinho e outro, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo lequezinho aqui no meio, nós vamos trabalhar 7 pontos altos. Então, laço o fio e vamos fazer dentro desse lequezinho, desse Vzinho aí, como vocês preferirem chamar, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui naquelas duas correntinhas entre um lequezinho e outro, vamos fazer um ponto baixo. Próxima pétalazinha aqui no próximo lequezinho, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um ponto baixo entre um lequezinho e outro. No próximo lequezinho, novamente 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um ponto baixo entre um lequezinho e outro. E agora, nos 3 últimos lequezinhos, nós vamos fazer 9 pontos altos. Então, vou vir aqui no primeiro e vou fazer 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No meio aqui, entre um lequezinho e outro, um ponto baixo. Vou terminar os meus outros 2 lequezinhos com 9 pontos altos em cada um deles. Prontinho, terminei então minha última pétala aqui no último lequezinho com 9 pontos altos. Vou vir aqui naquelas correntinhas aqui do início e vou vir na terceira correntinha aqui, finalizando a carreira com um ponto baixíssimo. Agora a gente vai cortar nosso fio. Vocês podem cortar um pedacinho grande do fio, que a gente vai usar ele para costurar, certo? Então, tá prontinho aqui. Agora só falta a gente costurar. Então, a gente ficou com 2 pétalas com 5 pontos altos, 3 pétalas com 7 pontos altos e 3 pétalas com 9 pontos altos. Eu vou pegar aqui a minha agulha de costura para costurar. E uma pérola para a gente poder costurar a nossa florzinha. Esse fiozinho aqui é legal vocês deixarem ele aqui sobrando, que depois que a gente terminar de costurar a nossa florzinha aqui no nosso trabalho, a gente usa ele para arrematar, certo? Então eu vou vir aqui, vou ir ajeitando e enrolando. Antes, deixa eu colocar aqui o meu fio na agulha. Então agora eu vou pegar da menor, as que tinham 5 pontos altos, e vou deixar elas no meio, tá? E vamos vir rodeando e ajeitando do jeito que a gente achar melhor, que fica bonitinho.
Agora a gente pega com a agulha e vem costurando ela. Tem uma ordem certa para costurar, tá, pessoal? Vai costurando até ficar bem firmezinho. Apertando bem para ela ficar bem costuradinha. Olha que bonitinho que tá ficando. Vou vir aqui, eu vou passar aqui dentro. Agora eu vou colocar minha pérola aqui no meu fio. Tiro a agulha, tá? Coloco a pérola. Coloco novamente minha linha na agulha. Nem sempre é uma missão fácil, às vezes estou certa de primeira, às vezes não, e vou voltar o meu fio aqui para baixo. Puxa bem para ficar bem apertadinho, olha que bonitinho que fica. Agora nós vamos costurar ela aqui no nosso trabalho. Então, eu vou escolher essa aqui primeiro. A gente vai ajeitar a nossa florzinha. Vou tentar mostrar o melhor possível para vocês, tá? A gente vai continuar usando esse fiozinho aqui que sobrou da flor. Depois, a gente vai usar esse pequenininho com esse para arrematar. Então, vamos ajeitar aqui, ó. A gente coloca o meio da flor exatamente aqui, ó, tá? Aqui nessa partezinha aqui, ó. Aqui onde tem esse vãozinho aqui. Então, a gente vai ajeitar nossa florzinha, que ela fique aqui assim, tá? Ai, bati, desculpa, gente. Vamos ir costurando a parte de baixo. É difícil mostrar, mas é só vocês irem costurando. Segura firme aqui a flor, para que ela não saia do lugar. E vai costurando. Ai, de novo. Gente, tô batendo aqui. E vai costurando as pétalas na parte verde aqui do nosso trabalho. É um pouco difícil costurar desse jeito, mas tá dando. Sempre pegando a parte rosa e a parte verde para costurar. Até rodear toda, ficar bem costuradinha, bem firmezinha, para não ter perigo de soltar. Eu não gosto de cola, tá? Vou ser bem sincero, sei que dizem que tem muitas marcas boas aí no mercado, mas eu não gosto de cola. Eu tenho a impressão que com o tempo, com as lavagens vai soltar, então eu sempre fui adepta da costura, certo? É um pouquinho mais trabalhoso, mas pelo menos você sabe que não vai soltar se ficar bem costuradinho. Agora eu vou juntar aqui um fio com o outro, vou dar meus 2 nozinhos e vou esconder meus fiozinhos aqui dentro. Puxei meus 2 fios pro outro lado, agora eu vou cortar aqui. Está grudada a nossa primeira florzinha. Olha que lindinha que fica. Então, como eu estava falando para vocês, eu não sou adepta da cola, mas quem quiser colar, pode colar. Eu tenho a impressão que com as lavagens e com o tempo, ela vai descolar. Para quem trabalha com venda, é chato você vender um produto que com o tempo vai descolar. Mas, enfim, fica
a critério de cada um, certo? Eu vou costurar, então eu vou terminar de costurar toda, fazer minhas outras florzinhas e costurar todas as outras que faltam, que são mais 13, para terminar nosso trabalho, e depois eu volto para mostrar como ele ficou pronto. Pronto, pessoal, terminei de costurar minhas florzinhas, então foram no total 14. Tá pronta a primeira peça do nosso jogo americano. Então ela fica bem bonita, bem delicada, cabe direitinho o prato, tem um lugarzinho para colocar os talheres. Olha, deixa eu mostrar que a minha mesa é pequena. Muito bonito, muito delicado. Eu já fiz uma vez um jogo, mas eu fiz com o fio 4. Ele ficou bonito, mas ficou meio grosseiro, sabe? E com esse fio, que é a Bela da Pinguim, que também é a mesma espessura do Charme da Círculo, ele fica bem mais delicado. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer. E agora, na nossa próxima aula, eu vou estar mostrando como fazer o porta-copos que vai acompanhar o nosso jogo americano, certo? Muito obrigada por vocês estarem sempre me acompanhando. Se vocês gostaram da aula, não esquece de deixar um gostei. Então é isso. Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.